ar, já estamos no Ilê TV. Hoje, a nossa primeira transmissão, onde nós queremos a sua participação. Procuraremos sempre trazer temas polêmicos, mas que fazem a diferença dentro da religião afro-brasileira. Trazer nomes importantes que fazem a história da religião, não só no sul do Brasil, quanto no mundo inteiro. Já estamos aqui nesse primeiro momento, e nosso programa será dividido em 2 momentos, para que todos os babalorixás e alorixás aqui presentes tenham a sua palavra ouvida. Teremos agora a Mãe Norinha de Oxalá, boa noite. Boa noite. Temos também Pai Nilson de Oxum, boa noite. Boa noite a todos. E Pedro de Oxum. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui na nossa primeira transmissão. A gente fica muito feliz de saber que desde as 18 horas nós já temos uma grande quantidade de pessoas conectadas, pessoas daqui da cidade de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, amigos de Esteio, de Sapucaia, da Bahia, do Mato Grosso, né, Viviane? Olha, gente, é muito bom. Do Alegrete, um grande abraço no nosso Alegrete, um grande abraço a Bagé, a Pelota, Santa Maria. E é isso que a internet faz, né, Viviane? De uma maneira muito especial, ela nos auxilia, nos ajuda. Nesse momento estamos com 120 pessoas conectadas. E olha, gente, recém começou o debate, há pouco tinha muito menos. E a gente vê que esse número vai ser um crescente. Hoje, para o primeiro programa, que vai estar logo após que encerrar o programa, nós vamos hospedar no YouTube para que você possa acompanhar esse debate tão importante que será hoje, que não será o primeiro, tá? Nós teremos vários, esse melhor, será o primeiro. Eu estou emocionado, né, gente? Afinal de contas, é muito bom falar, né? E continua emocionado, é muito até bom. Porque ele abre a sua casa para esse debate, que tem como objetivo agregar a todas as linhas da religião afro-brasileiras. Claro que eu estou aqui como mediadora, Viviane Pedro, como comunicadora, fazendo esse intercâmbio agora, neste momento, com Mãe Norinha de Oxalá, com Pai Nilson de Oxum e com Pedro de Oxum. Eu vou à primeira pergunta, já incentivando a participação. A palavra é de vocês. Em virtude de todos esses impasses que se ouve sobre a religião, exemplos, lei do silêncio, meio ambiente, defesa dos animais, qual a opinião sobre o futuro da religião? Mãe Norinha. É difícil, né, Viviane? Tem que haver muita união. Desde que nós começamos, eu e Pai Pedro, aquele que coordenou tudo, foi uma grande reunião no mercado público, dia 23 de maio de 2002, eu já falando que sabia que tinha a lei que nos pegaria de cheio, e que a maioria não aceitou, e era difícil acreditar mesmo. Naquele mesmo dia estava sendo votada na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, por unanimidade, que passou a Lei dos Animais, Código de Proteção aos Animais. Ali ficou assinalada a nossa sentença, já que a lei era dúbia e nos pegava bem mesmo. Foi uma luta muito grande. Na hora eu me desesperei, pedi ajuda a Dilce da Oxum. Ela me aconselhou que falasse com o Pai Pedro. E ela mesmo falou também, nós nos comunicamos por telefone. Quando estávamos com tudo arrumado, tudo certinho, na véspera, Pai Pedro me telefona. Mas como é que a senhora me faz uma desta? Passar e-mail para todo mundo, dizer que eu estou prejudicando o trabalho. Eu me desesperei, porque não foi isso aí. Isso não ocorreu. Não, isso aí eram aves de rapina, só falando assim, que estavam por trás, passando e-mail para todo mundo, nos prejudicando. Isso seria uma desagregação das pessoas da religião e até mesmo uma forma de tentar desarticular uma união da religião? A senhora acredita nessa possibilidade? Já em 2002? Em 2002 foi isso aí. Que em seguida houve toda essa confusão, que já fomos para 2003 depois, né? Exatamente. A lei se soube em 2002, e para 2003, em maio, foi que a gente já começou a se movimentar. Eu acredito que foi meia dúzia, mal intencionados. Às vezes há pessoas que não nos ajudam e não aceitam que a gente ajude aos outros e que nós defendemos a religião. Sempre estão contra. Existe muito isso aí. E
por e-mail, passaram para todo mundo dizendo que não ia ter nada, foi um horror. Começamos todo o trabalho de novo. Mas amanhecemos valeu a pena, telefonando, né, valeu. Valeu, e mostramos que lotamos o Dante Baroni. Exatamente, nós E o senhor, o pai Pedro, coordenando, foi uma pessoa fundamental para nós, que nos ajudou muito. Isso aí é inegável, todo mundo sabe que ele coordenou esse movimento, foi um movimento muito grande, e que eu não teria capacidade para tudo isso sozinha, de maneira nenhuma. Pedro, esse movimento de 2002, onde houve esse grupo que desarticulou, o grupo que articulou, ele se referia a uma lei que estava sendo criada, como a mãe Norinha citou. Qual foi a tua visão nesse sentido em relação à proteção da religião afro? Olha, Viviane, na realidade, aquele foi um momento que eu chamo de momento histórico, momento que envolveu não só o Ilê de Oxum, mas envolveu todas as casas de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos o apoio de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil em todo, voltado naquele momento para o estado do Rio Grande do Sul. Uma lei maravilhosa, que a mãe Norinha mesmo falou, muitas pessoas articulando, umas para o bem, outras nem tanto, até para o mal, né, gente? Porque a gente viu uma pressão muito forte da política, da própria sociedade, interpretando de uma má forma aquilo que nós fizemos diariamente dentro dos terreiros. Eu, a mãe Norinha, pai Nilson, o Brasil inteiro age de uma maneira com relação aos cultos afros e daqui a pouquinho nos pinta uma lei dizendo que, olha, simplesmente nos botando... Pai Nilson, que lei é essa, afinal? Porque a mãe Norinha falou em lei, o Pedro falou em articulação. Lei em defesa dos animais. Não, você que é engajado ao meio ambiente, que tem um ambiente de trabalho muito ligado ao meio ambiente, que lei era essa em 2002? 11.915, proteção aos animais. Da proteção dos animais. Isso. E de que forma ela poderia agredir a religião? Eu acredito que foi direto isso aí, até não teve muita curva não para nos pegar, porque isso foi distribuído um folheto, um livreto, digamos assim, em todas as igrejas universal, evangélicas, demais outras evangélicas, com um propósito unicamente de qualquer situação em relação à sacralização, coisa semelhante, que viessem nos pegar, né, a fim de fechar nossas casas. E isto, graças à grande força que Pai Pedro, de Oxundocô, a Mãe Norinha, a Babadiba também, que lamentavelmente não está presente, a presidente hoje da Maria Angélica, presidente da CEDRAB, Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, a qual a Mãe Norinha fundou, eu sou conselheiro, e tivemos uma grande luta, foi uma correria muito grande, se percorrendo a todas as casas de religião, se convidando as pessoas, levando aos aviários também, que fazem parte, né? O nosso propósito foi direto em defender a religião, e exatamente frisando bem a estas pessoas que estão aqui hoje presentes, e a outros que não estão, mas que eu mencionei, que são pessoas-chave desta luta que tivemos com muito êxito, e estamos tendo e teremos outras pela frente. Então é importantíssimo, como a Mãe Norinha frisou muito, que haja uma união grande. E essa oportunidade de hoje é excelente para que as pessoas possam, Viviane, também participarem e estarem atentos ao que se passa em relação às campanhas contra a religião de matriz africana. E eu recebo uma informação aqui do estado do Rio Grande do Sul, que foi aprovada por 22 votos contra 3, a lei estadual, veja bem, o pessoal está confundindo muito com municipal, né? Nada disso. Lei estadual, número 13.085/08, que se refere à lei do silêncio em cultos religiosos. Novamente, uma nova movimentação de luta. A que ponto, Mãe Norinha, a senhora acha que a lei do silêncio pode interferir, ou se realmente é um benefício para a sociedade como um todo? Vai interferir muito, já começou em Canoas, em Alvorada, já tem problemas com a lei do silêncio. Isso aí veio mais, foi para a religião afro mesmo, né? Não tenho dúvida. Foi 21 desembargador que passou, e que foi unânime, colocaram 24 desembargadores. Esse é o Francisco Mesh, desembargador Francisco Mesh, da 21ª Câmara Civil, o relator do processo.
e acompanharam os 24 desembargadores, todos, a consideração deles for contra nós, contra a lei do silêncio, né? Dizendo que não era para prejudicar ninguém. Isso aí é uma lei geral, mas não acredito. Então, ficou em 75 decibéis do dia e 65 decibéis à noite. Se antes nós tínhamos 80 decibéis pela Assembleia, né? E os desembargadores ainda diminuíram mais ainda os decibéis. Nós entramos, a CEDRAB entrou, pedindo no Ministério Público uma ação para que nos desse o direito de mais decibéis, e foi quando aí foi para o desembargador votar, foi pior ainda. Perdemos. Esses decibéis, se refere a quantas pessoas, a que tipo de som? Bom, aí é bem complicado isso, porque segundo a pessoa que criou essa lei, que procurou nos ferrar mesmo, foi o deputado Carlos Gomes, né?